Bem-vindos a mais uma jornada pelo fascinante mundo da Bíblia, onde hoje vamos mergulhar no universo dos profetas menores. Ao ouvir menores, você pode pensar em algo menos importante, mas, aqui, tamanho definitivamente não é documento. Os profetas menores são assim chamados não por sua mensagem ser menos significativa, mas porque seus livros são mais curtos em comparação aos dos profetas maiores, como Isaías e Jeremias. No total, são 12: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageus, Zacarias e Malaquias. Cada um deles trouxe mensagens divinas poderosas, adaptadas aos desafios e contextos específicos de suas épocas, abordando desde a justiça social e o arrependimento até profecias sobre o Messias e o futuro de Israel e das nações ao redor. Estes profetas atuaram em um período que vai do século 9 ao 5 a.C., uma época marcada por mudanças sociais turbulentas, invasões estrangeiras e grandes desafios espirituais. Eles falaram para sociedades que frequentemente vacilavam entre a adesão fervorosa e a negligência dos mandamentos de Deus, oferecendo tanto advertências severas quanto promessas encorajadoras. Esses mensageiros de Deus se destacaram em momentos cruciais, guiando o povo através de suas vozes proféticas durante as divisões de reinos, o cativeiro e os subsequentes retornos à Terra Prometida. Cada livro, embora breve, está repleto de lições que transcendem os séculos e continuam a ressoar com relevância nos dias de hoje. Prepare-se para explorar essas mensagens atemporais que nos desafiam a refletir sobre nossa própria fé e ação no mundo. Vamos descobrir juntos as riquezas escondidas nos escritos desses profetas inspiradores. Os profetas menores proclamaram suas mensagens durante um período particularmente turbulento na história de Israel e Judá, abrangendo desde o século 8 até o século 5 a.C. Esse período foi marcado por intensas convulsões políticas, expansões territoriais de impérios poderosos e frequentes conflitos entre nações vizinhas. A ascensão e queda de impérios como a Síria, Babilônia e mais tarde a Pérsia tiveram influências diretas sobre as vidas e as mensagens destes profetas. Politicamente, Israel e Judá encontravam-se frequentemente sob ameaça de invasões estrangeiras. Israel, o Reino do Norte, foi destruído pela Síria em 722 a.C., levando ao exílio das 10 tribos. Judá, o Reino do Sul, enfrentou repetidas ameaças tanto da Síria quanto da Babilônia, culminando com o exílio babilônico em 586 a.C. após a destruição de Jerusalém e do Templo de Salomão. Socialmente, os desafios eram igualmente graves. A riqueza e o poder estavam concentrados nas mãos de poucos, enquanto a maioria da população vivia em condições de pobreza extrema. A injustiça social, a opressão dos pobres e a corrupção eram prevalentes, com líderes e até sacerdotes muitas vezes ignorando os mandamentos e a justiça de Deus. Este cenário de desigualdade e exploração é um tema recorrente nas pregações dos profetas menores, que condenavam essas injustiças e clamavam pelo retorno à justiça divina. Os profetas também enfrentaram o desafio da idolatria e do sincretismo religioso. A influência cultural de impérios dominantes trouxe práticas pagãs que se infiltraram na adoração em Israel e Judá. Os profetas menores, portanto, não apenas advertiam contra as ameaças externas, mas também lutavam contra a deterioração espiritual interna, chamando o povo ao arrependimento e à renovação da aliança com Deus. Assim, os profetas menores falaram em tempos de crise profunda, oferecendo palavras de julgamento, esperança e restauração, buscando guiar o povo de volta ao caminho da retidão divina. Oséias, o primeiro dos profetas menores cronologicamente, ativo durante um período crítico na história do Reino do Norte de Israel, serve como uma voz profunda e emocional que ecoa até hoje. Seu ministério, que se desenrolou entre 750 e 715 a.C., coincidiu com o reinado de vários reis de Judá, Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, e o de Jeroboão II em Israel. Oséias é um profeta cuja mensagem é tanto de advertência severa quanto de um amor profundo e persistente, uma dualidade que se reflete em sua vida pessoal e profética. A narrativa pessoal de Oséias é única entre os profetas. Deus ordena que ele se case com Gomer, uma mulher que continuaria a ser infiel a ele, como um símbolo da infidelidade de Israel a Deus.
Este casamento não convencional e os nomes simbólicos de seus filhos, Jezeel, Lo-ruama e Lo-ami, servem como metáforas vivas das mensagens proféticas de Oséias para Israel. Cada nome e cada ação de Gomer refletem aspectos da relação turbulenta entre Deus e Israel. Oséias denuncia a idolatria rampante e a corrupção moral que permeiam Israel, criticando especialmente a adoração a Baal, que estava intimamente ligada à economia e cultura agrícolas da época. No entanto, apesar dessas severas repreensões, Oséias também transmite uma mensagem surpreendente de redenção e amor incondicional. Ele fala de um Deus que, apesar de ferir, também irá curar, Oséias 6:1, e que continua disposto a atrair Israel de volta com cordas de amor humano, Oséias 11:4. Ao final, as profecias de Oséias culminam com promessas de restauração e renovação. A despeito da inevitável punição do exílio, anunciada como consequência da persistente rebeldia de Israel, há uma promessa clara de que Deus restaurará a relação com seu povo, simbolizada pela recompra de Gomer por Oséias. Essas narrativas entrelaçam advertência e esperança, destacando a capacidade de Deus para a justiça e o perdão, configurando o legado de Oséias como um chamado ao arrependimento e à lembrança do amor perseverante de Deus. Joel, um dos profetas menores, emerge em um contexto de desastre nacional, embora a data exata e o cenário de seu ministério sejam menos claros do que para outros profetas. Tradicionalmente, acredita-se que Joel profetizou após uma calamidade natural devastadora, uma invasão de gafanhotos que arrasou a agricultura de Judá, simbolizando uma iminente invasão estrangeira e o subsequente Dia do Senhor. A mensagem central de Joel gira em torno do Dia do Senhor, um tema recorrente em suas profecias. Este dia é descrito tanto como um período de julgamento quanto de bênção, julgamento sobre os iníquos e renovação para o povo de Deus. Joel começa descrevendo a invasão de gafanhotos como um prelúdio a eventos mais apocalípticos, uma advertência divina para que Israel se arrependa e se volte para Deus com todo o coração. Em meio à descrição do desastre, Joel faz um chamado ao arrependimento, Joel 2 dos versos 12 ao 17, promovendo um jejum nacional e um retorno sincero a Deus. Ele transmite a promessa de que, se o povo responder, Deus enviará novas bênçãos materiais e espirituais, como chuva, colheitas abundantes e, o mais significativo, o derramamento do seu Espírito sobre todas as pessoas. Joel 2 versos 28 e 29. Este último ponto é notavelmente citado por Pedro em Atos 2, vinculando a profecia de Joel diretamente ao Pentecostes no Novo Testamento. A visão de Joel culmina em imagens de restauração e esperança, mas também em advertência sobre o julgamento vindouro para as nações que oprimem Israel. As profecias de Joel enfatizam a soberania de Deus sobre a história humana e a natureza, bem como sua capacidade de restaurar e curar. Através de Joel, aprendemos que o dia do Senhor é multifacetado, trazendo tanto redenção quanto retribuição, refletindo a justiça e misericórdia divinas. Amós, originário de Tecoa, foi um dos profetas menores cujas mensagens ressoam poderosamente com temas de justiça social e integridade religiosa. Diferentemente de muitos outros profetas que eram de origem sacerdotal ou nobre, Amós era um pastor e também um cultivador de sicomoros, uma origem modesta que enfatizava a autenticidade e a urgência de sua voz profética. Ele atuou principalmente no reino do norte de Israel durante o reinado de Jeroboão II, por volta de 760 a 750 a.C., um período marcado por prosperidade econômica significativa, mas também por profunda desigualdade social e corrupção moral. A mensagem de Amós é incisiva contra as elites de Israel, condenando a exploração dos pobres e a acumulação de riqueza por meios injustos. Ele criticava abertamente os líderes e cidadãos ricos por seu luxo ostensivo, mantido às custas da opressão e do sofrimento dos menos afortunados. Amós 2 dos versos 6 a 8 e 5 versos 11 e 12. Amós não apenas destacava a injustiça social, mas também atacava a hipocrisia religiosa, rejeitando a adoração vazia e os rituais que não refletiam um compromisso verdadeiro e justo com Deus. Amós 5 dos versos 21 ao 24. A famosa exigência de Amós, corra o direito como água, e a justiça como um ribeiro perene, Amós 5:24, encapsula sua visão de uma sociedade fundamentada na justiça e na retidão, não apenas em observâncias religiosas superficiais.
Ele previu consequências desastrosas para Israel se o povo continuasse a ignorar os apelos divinos por justiça e mudança, profetizando o exílio e a destruição como julgamentos divinos pela iniquidade nacional. Através das palavras de Amós, somos lembrados da indissociável ligação entre a justiça social e a verdadeira adoração a Deus. Seu legado nos desafia a refletir sobre as implicações éticas de nossas ações e práticas religiosas, sublinhando que a verdadeira adoração a Deus se manifesta em atos concretos de justiça e amor ao próximo. Obadias, o mais breve dos livros proféticos do Antigo Testamento, concentra-se inteiramente na condenação e no destino de Edom, um reino situado ao sul de Judá. Este livro profético, embora curto, carrega uma mensagem poderosa sobre a soberania de Deus e a inevitabilidade do juízo divino contra as nações que se opõem ao povo de Israel. O contexto de Obadias é uma época de devastação para Judá, marcada pela invasão babilônica e a subsequente destruição de Jerusalém em 586 a.C. Durante e após o cerco de Jerusalém, os edomitas, descendentes de Esaú e, portanto, parentes distantes dos israelitas, foram acusados de saquear as cidades judaicas e de entregar refugiados judeus aos babilônios. Obadias denuncia com veemência essas ações, destacando a traição de Edom contra seu irmão, Judá. Os versículos de Obadias são carregados de imagens de julgamento e destruição para Edom, enfatizando que o orgulho e a hostilidade de Edom seriam a causa de sua queda. O profeta declara que, assim como Edom se regozijou com a desgraça de Judá, assim também as nações circundantes se regozijariam com sua ruína. Obadias 1 dos versos 10 ao 14. A profecia de Obadias se estende além da condenação imediata, prometendo a restauração de Judá e a reafirmação do domínio de Deus sobre todas as nações. A mensagem central do livro de Obadias é uma lembrança da justiça divina que não apenas pune o mal, mas também trabalha para restaurar e curar. Obadias serve como um aviso severo contra o orgulho e a traição, e uma afirmação de que nenhum ato de injustiça passará despercebido diante dos olhos de Deus. A soberania de Deus sobre as nações e a promessa de justiça final permeiam esse breve, mas impactante livro profético. O livro de Jonas se destaca entre os profetas menores por seu enfoque narrativo e pela universalidade de sua mensagem. Jonas, o profeta relutante, é chamado por Deus para pregar o arrependimento à cidade de Nínive, a grande capital do Império Assírio, conhecida por sua crueldade e paganismo. A relutância inicial de Jonas e sua tentativa de fuga enfatizam a resistência humana diante da vontade divina, especialmente quando essa vontade parece contraditória aos sentimentos de justiça pessoal. A história de Jonas é marcada por sua jornada dentro de um grande peixe, um evento milagroso que simboliza tanto o juízo quanto a misericórdia de Deus. Após sua oração de arrependimento no ventre do peixe, Jonas é libertado e finalmente se dirige a Nínive, onde sua pregação leva a um arrependimento em massa, desde o rei até o mais humilde dos cidadãos. A resposta de Nínive à mensagem de Jonas ilustra uma das temáticas centrais do livro. A misericórdia de Deus é para todas as nações, não apenas para Israel. O final do livro de Jonas apresenta um diálogo entre Deus e o profeta, que ainda luta para aceitar a misericórdia divina concedida aos ninivitas. Deus repreende Jonas por sua falta de compaixão, destacando a importância de misericórdia sobre o juízo, um tema ressoante para os leitores contemporâneos. Este diálogo destaca o cuidado de Deus até mesmo pela vida animal da cidade, reforçando a extensão e a profundidade da compaixão divina. Jonas serve como uma reflexão profunda sobre a natureza de Deus como universalmente misericordioso e paciente, desafiando as concepções exclusivistas que podem limitar a graça divina a um grupo étnico ou nacionalidade específica. É uma exortação poderosa para que os seguidores de Deus espelhem essa compaixão e misericórdia em suas próprias vidas, estendendo a graça além das fronteiras tradicionais. Miqueias, um contemporâneo de Isaías, atuou principalmente no reino do sul de Judá durante os reinados tumultuados de Jotão, Acais e Ezequias. Suas profecias abordam temas de injustiça social e corrupção entre os líderes e o povo de Judá, mas também trazem esperança através da promessa de um Messias vindouro. Miqueias é notável por seu foco nas questões de justiça social, o que reflete uma profunda preocupação com a ética da conduta humana em resposta à vontade divina. Miqueias denuncia os ricos e poderosos de sua sociedade que exploram os pobres e manipulam sistemas de poder para seu próprio ganho,
Miqueias 2 versos 1 e 2, 3 dos versos 1 ao 3. Ele critica os líderes políticos e religiosos que deveriam proteger e liderar o povo com justiça, mas que, ao invés disso, promovem a injustiça e a violência. Suas profecias são pungentes, apontando diretamente para a responsabilidade dos líderes em manter a justiça, e ele não hesita em prever a ruína como consequência de suas ações corruptas. No entanto, Miqueias não se limita apenas a pronunciar juízo. Ele também proclama uma visão de restauração e renovação. A promessa mais significativa que Miqueias oferece é a do Messias que viria de Belém, Miqueias 5:2. Este líder, nascido em humildade, estabeleceria um reino caracterizado pela justiça e pela paz eterna. Esta profecia é particularmente importante porque não só prediz a origem humilde do Messias, mas também destaca seu governo justo e seu impacto global. Além disso, Miqueias enfatiza que a adoração verdadeira a Deus não é demonstrada através de rituais elaborados, mas pelo cumprimento do que ele considera os requisitos básicos da vida humana: praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com seu Deus. Miqueias 6:8. Esta mensagem ressoa como um chamado ao arrependimento e ao compromisso com o estilo de vida que reflete os valores divinos. Através do ministério de Miqueias, vemos uma combinação poderosa de advertência contra a iniquidade e a promessa encorajadora do reino messiânico, um tema que aborda tanto o coração da condição humana quanto a esperança de redenção final. Naum, um profeta menos discutido, mas cujas mensagens carregam forte peso histórico e teológico, concentra-se exclusivamente na queda de Nínive, a capital do Império Assírio. Profetizando algum tempo após o ministério de Jonas, possivelmente no final do século 7 a.C., Naum anuncia o julgamento divino sobre Nínive, uma cidade notória por sua crueldade e opressão. A obra de Naum pode ser vista como uma continuação da mensagem de Jonas, mas com uma diferença crítica. Enquanto Jonas viu o arrependimento e a redenção temporária de Nínive, Naum prediz sua destruição inevitável. Isso reflete uma mudança na interação de Deus com Nínive. A cidade que uma vez se voltou para Deus e foi poupada agora enfrenta a ira divina devido à sua volta à violência e à idolatria. Naum descreve Nínive com imagens vívidas de destruição e ruína. Ele fala da cidade como um leão que tinha sua caverna entre os leões que dilacerava presa suficiente para seus filhotes. Naum 2 versos 11 e 12, destacando a ferocidade e a ganância que a caracterizavam. O tom de suas profecias é tanto de triunfo quanto de advertência, pois enquanto celebra a libertação das nações oprimidas pela Síria, também serve como um lembrete sombrio das consequências da maldade. A mensagem de Naum não é apenas histórica, ela tem ressonâncias espirituais profundas. Ele enfatiza a justiça e a soberania de Deus sobre os impérios terrenos. Deus é descrito como bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam, Naum 7, ressaltando que, embora os impérios possam parecer invencíveis por um tempo, eles estão sujeitos ao julgamento divino. Naum, portanto, oferece uma perspectiva que é ao mesmo tempo encorajadora para os oprimidos e advertente para os opressores, destacando que nenhuma nação está além do alcance ou da responsabilidade divina. Com isso, concluímos nossa jornada por algumas das vozes mais provocativas e inspiradoras dos profetas menores. De Oséias a Naum, vimos como esses mensageiros divinos trataram de temas que vão desde o amor e a misericórdia até a justiça e o julgamento. Cada um desses profetas, com suas mensagens únicas, nos desafia a refletir sobre nossa própria vida e sociedade, destacando a relevância perene da palavra de Deus para todas as gerações. Mas nossa exploração dos profetas menores não termina aqui. No próximo vídeo, continuaremos a descobrir as ricas mensagens de esperança, advertência e restauração através dos olhares de Abacuque, Sofonias, Ageus, Zacarias e Malaquias. Esses profetas não apenas complementam os insights que já exploramos, mas também expandem nossa compreensão da diversidade e profundidade da profecia bíblica. Então, não perca nosso próximo encontro, onde mergulharemos nas visões e palavras de Abacuque, que questiona a justiça de Deus em tempos de iniquidade. Sofonias, com sua poderosa mensagem sobre o grande dia do Senhor. Ageu e seu chamado reconstrução do templo. Zacarias, que nos oferece visões apocalípticas e messiânicas. E Malaquias,
que fecha o Antigo Testamento com exortações ao arrependimento e promessas de renovação. Prepare-se para mais revelações e ensinamentos que têm o poder de transformar. Inscreva-se no canal, ative o sino de notificações para não perder nossa próxima discussão profunda sobre esses fascinantes homens de Deus. Até lá, continue meditando nas palavras que compartilhamos hoje e veja como elas podem iluminar seu caminho. Nos vemos em breve.